Você sabia que uma das maiores vitórias da Bíblia foi liderada por uma mulher? Débora, uma profetisa e juíza de Israel, mudou o destino de uma nação com sua fé inabalável e liderança corajosa. Como ela conseguiu derrotar um exército imbatível com 900 carros de ferro e um comandante cruel? Descubra a história de uma mulher que desafiou o impossível e libertou seu povo da opressão. Fique até o final, porque essa história vai mudar a forma como você vê o poder da fé. Débora é uma das figuras mais destacadas e admiráveis da Bíblia, conhecida por sua sabedoria, valentia e liderança em tempos de crise. Como profetisa e juíza de Israel, Débora guiou seu povo com mão firme e coração valente, inspirando os israelitas a se levantarem contra seus opressores. Neste vídeo, exploraremos a inspiradora história de Débora, desde seu papel como líder e juíza até a vitória épica sobre o exército cananeu liderado por Sísera. Acompanhe-nos nesta jornada através das páginas da Bíblia para descobrir mais sobre a incrível vida e legado de Débora, uma verdadeira líder da fé. Após a morte de Ajobe, os israelitas se afastaram novamente dos caminhos do Senhor e começaram a fazer o que era mal aos seus olhos. Sem um líder justo que os guiasse, o povo de Israel caiu na idolatria e no pecado, afastando-se dos mandamentos de Deus. Em resposta à sua desobediência, o Senhor permitiu que Israel caísse sob a opressão de seus inimigos. O Senhor entregou os israelitas nas mãos de Javim, rei de Canaã, que reinava na cidade de Jor. Javim tinha um poderoso exército dirigido por seu comandante, Sísera, um guerreiro temido por sua crueldade e força militar. Sísera contava com 900 carros de ferro, o que lhe dava uma vantagem militar esmagadora sobre as tribos de Israel, que não possuíam tal tecnologia de guerra. Durante 20 longos anos, Sísera e seu exército oprimiram severamente os israelitas. A vida sob o domínio de Javim era dura e brutal. Os israelitas sofriam constantes saques, exigências de tributos e violência implacável. O desespero e o sofrimento se apoderaram de todo o povo. A opressão dos cananeus fez com que a vida cotidiana dos israelitas se tornasse uma luta constante pela sobrevivência. Em meio a esse sofrimento, os israelitas finalmente reconheceram sua necessidade de voltar ao Senhor. Com corações angustiados e cheios de dor, clamaram ao Senhor por libertação, suplicaram por sua misericórdia e intervenção, lembrando-se das vezes em que Deus havia resgatado seus antepassados da opressão no passado. O clamor dos israelitas chegou até o Senhor. Apesar de sua desobediência e pecado, Deus, em sua infinita misericórdia, ouviu suas súplicas, como havia feito tantas vezes antes. O Senhor se dispôs a resgatar seu povo. Desta vez, ele escolheria um líder inesperado para realizar sua libertação. Em meio à opressão e ao sofrimento que os israelitas enfrentavam sob o domínio de Javim, rei de Canaã, Deus levantou uma líder incomum e extraordinária, Débora, uma profetisa e juíza de Israel. Débora, cujo nome significa abelha, se destacava por sua sabedoria, justiça e liderança inspiradora. Débora, esposa de Lapidote, tinha uma reputação bem estabelecida em Israel. Como profetisa, ela recebia revelações e mensagens de Deus, guiando o povo em assuntos espirituais e judiciais. Sua capacidade de ouvir a voz de Deus e transmitir sua vontade a tornava uma figura respeitada e venerada entre os israelitas. Em Juízes, capítulo 4, versículos 4 e 5, é narrado: governava naquele tempo a Israel uma mulher, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, e costumava se sentar debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela para juízo. Débora costumava se sentar debaixo de uma palmeira que passou a ser conhecida como a Palmeira de Débora. Essa palmeira se encontrava entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Ali, Débora exercia suas funções como juíza de Israel.
Os filhos de Israel vinham a ela de diferentes lugares em busca de justiça, conselho e resolução de disputas. Sob a sombra daquela palmeira, Débora julgava com imparcialidade e sabedoria, ganhando a confiança e o respeito do povo. A liderança de Débora não se limitava apenas à resolução de disputas legais. Também proporcionava direção espiritual e moral aos israelitas. Ela os instava a voltar ao Senhor, confiar em sua proteção e obedecer a seus mandamentos. Débora se destacou em um tempo em que a liderança feminina era rara, demonstrando que Deus pode usar qualquer pessoa para cumprir seus propósitos, independentemente do gênero. Em um tempo de grande tribulação e desespero, a presença de Débora como juíza e profetisa oferecia esperança e direção ao povo de Israel. Sob sua liderança, os israelitas se preparariam para enfrentar seus opressores e buscar a libertação que só o Senhor poderia proporcionar. Em meio à opressão que os israelitas sofriam sob o domínio de Javim, rei de Canaã, Deus revelou um plano para libertar seu povo. Esse plano envolvia um homem chamado Baraque, filho de Abinoão, da cidade de Quedes, na tribo de Naftali. Baraque era um líder militar respeitado e valente, conhecido por sua habilidade na guerra e sua devoção a Deus. Débora, a profetisa e juíza de Israel, recebeu uma palavra do Senhor que deveria ser entregue a Baraque. Ela enviou mensageiros a Quedes para chamar Baraque à sua presença. Em Juízes capítulo 4, versículos 6 e 7, é narrado: ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e lhe disse: o Senhor, Deus de Israel, te ordena: vai ao monte Tabor e leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Eu atrairei até ti, junto ao ribeiro Quizon, Sísera, o comandante do exército de Javim, com seus carros e sua multidão, e o entregarei nas tuas mãos. A ordem de Deus era específica e clara. Baraque deveria reunir um exército de 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e levá-los ao monte Tabor. O próprio Deus atrairia Sísera, o temido comandante do exército cananeu, até o ribeiro Quizon. Ali, no campo de batalha, Deus entregaria Sísera e seu exército nas mãos de Baraque e dos israelitas. Baraque ouviu atentamente a mensagem de Débora. Sabia que essa missão era perigosa, pois o exército de Sísera estava equipado com 900 carros de ferro, o que lhes dava uma vantagem significativa em combate. No entanto, também sabia que essa missão vinha com a promessa de intervenção divina. O próprio Deus havia ordenado esse plano e prometido a vitória. Débora, com sua inabalável fé em Deus, transmitiu não apenas as instruções, mas também a coragem e a determinação necessárias para cumprir a missão. Baraque deveria confiar no Senhor e agir com valentia, sabendo que Deus estava com ele e que a libertação de Israel estava em mãos divinas. A preparação para essa batalha não era apenas militar, mas também espiritual. Era um chamado para confiar em Deus e seguir suas instruções com fidelidade. Baraque, inspirado pela firmeza e fé de Débora, começou a preparar os homens de Naftali e Zebulon para a batalha que mudaria o destino de Israel. Baraque, após ouvir a ordem do Senhor transmitida por Débora, compreendia a magnitude e o risco da missão. Apesar de sua valentia e experiência militar, a perspectiva de enfrentar o poderoso exército de Sísera, equipado com 900 carros de ferro, era uma tarefa formidável. Baraque sabia que precisaria de mais do que apenas soldados para garantir a vitória. Precisaria da orientação e do apoio espiritual que Débora, como profetisa, poderia proporcionar. Baraque respondeu a Débora com uma condição: se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Essa resposta refletia a profunda confiança de Baraque na autoridade e na presença de Débora. Ele entendia que ter Débora ao seu lado significava ter uma conexão direta com a vontade e o favor de Deus. Baraque não queria empreender essa missão
sem a certeza de que Deus estava realmente com eles por meio de Débora. Em Juízes, capítulo 4, versículos 8 e 9, é narrado: Baraque lhe disse: se você for comigo, irei, mas se não for comigo, não irei. Ela disse: irei contigo, mas a glória da jornada que vais empreender não será tua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E levantando-se, Débora foi com Baraque a Quedes. Débora aceitou a condição de Baraque com firmeza e determinação, reconhecendo tanto seu papel como líder espiritual quanto a importância da missão. No entanto, ela também profetizou sobre o resultado da batalha. Irei contigo, mas a honra não será tua na jornada que vais empreender, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Com essas palavras, Débora previu que a glória final da vitória não seria de Baraque, mas recairia sobre uma mulher. Essa profecia adicionava uma camada extra de intriga e mistério à missão. Enquanto Baraque reunia seu exército, sabendo que Débora estaria ao seu lado, também compreendia que Deus tinha um plano maior em andamento, que incluiria um ato heróico por parte de uma mulher. Com Débora ao seu lado, Baraque se preparou para cumprir a ordem divina. A presença de Débora não só serviria como um símbolo da orientação divina, mas também como um farol de esperança e motivação para os homens que iam à batalha. Sua fé em Deus e sua liderança inspirariam as tropas a lutarem com valentia e determinação. Baraque, com Débora ao seu lado, começou a mobilizar os homens de Naftali e Zebulon, reunindo os 10.000 guerreiros que marchariam até o Monte Tabor. A combinação da destreza militar de Baraque e da sabedoria profética de Débora seria crucial para enfrentar o formidável exército cananeu. O cenário estava preparado para um confronto épico, onde a fé e a obediência a Deus seriam postas à prova no campo de batalha. Assim, com a coragem e a orientação de Débora, Baraque avançou em direção ao Monte Tabor, confiando que o Senhor cumpriria sua promessa de entregar Sísera e seu exército em suas mãos. Com a promessa da presença de Débora e a direção de Deus, Baraque se dispôs a reunir o exército que cumpriria a missão divina. Seguindo as instruções de Débora, Baraque convocou os homens das tribos de Naftali e Zebulon. Esses homens, dispostos e corajosos, responderam ao chamado de Baraque, entendendo que essa batalha não era apenas pela sua liberdade, mas também para cumprir a ordem do Senhor. Baraque reuniu 10.000 homens em Quedes, uma cidade de refúgio na tribo de Naftali. Essa força considerável estava pronta para enfrentar o poderoso exército de Sísera. Débora, fiel à sua promessa, acompanhou Baraque, oferecendo seu apoio espiritual e liderança. A presença de Débora fortaleceu o moral dos soldados, que viam nela um sinal da aprovação e do apoio de Deus. Em Juízes, capítulo 4, versículos 10 e 11, é narrado: E Baraque convocou Zebulon e Naftali em Quedes, e subiu com 10.000 homens ao seu comando, e Débora subiu com ele. E Éber, o queneu, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, havia se separado dos queneus e havia plantado suas tendas no vale de Zaanaim, que está junto a Quedes. Quando informaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao Monte Tabor, Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete-Agoim até o ribeiro Quizon. Enquanto isso, Éber, o queneu, um membro de uma tribo que tinha alianças com os cananeus, havia se separado dos queneus e plantado sua tenda perto de Quedes. Ele informou a Sísera sobre a mobilização de Baraque e seu exército no Monte Tabor. Sísera, confiando na superioridade de sua força militar e em seus 900 carros de ferro, se preparou para enfrentar Baraque. Sísera reuniu todos os seus carros e seu numeroso exército em Arosete-Hagoim e marchou em direção ao ribeiro Quizon. Ele acreditava que sua tecnologia avançada e sua força numérica lhe garantiriam uma vitória fácil sobre os israelitas.
No entanto, desconhecia o poder do Senhor e o plano divino que estava se desenrolando. Baraque e seus homens subiram ao Monte Tabor, uma posição estratégica que lhes oferecia uma vantagem tática. Dessa altura, podiam observar os movimentos de Sísera e se preparar para o ataque. Débora, sempre atenta à direção de Deus, encorajava e fortalecia Baraque e os soldados, lembrando-os da promessa divina de vitória. A tensão aumentava à medida que ambos os exércitos se preparavam para o confronto. Os israelitas, embora em menor número e desprovidos de tecnologia, estavam cheios de fé e determinação. Sabiam que lutavam sob a orientação e o mandato do Senhor, e que sua vitória não dependia apenas de sua força, mas da intervenção divina. Com tudo preparado, o cenário estava pronto para a batalha decisiva. A fé de Débora, a liderança de Baraque e a coragem dos homens de Naftali e Zebulon seriam postas à prova no campo de batalha. Eles enfrentariam Sísera e seu exército com a confiança de que Deus estava com eles e que ele cumpriria sua promessa de libertar Israel da opressão. O dia da batalha chegou, e os exércitos de Israel e de Canaã estavam prontos para se enfrentar no vale próximo ao rio Quizon. Débora, a profetisa e juíza de Israel, observava a cena com determinação. Sabia que aquele era o momento em que o Senhor cumpriria sua promessa de libertar Israel da opressão dos cananeus. Débora dirigiu-se a Baraque com palavras de encorajamento e fé. Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti. Com essas palavras, Débora reafirmou a certeza da vitória, lembrando a Baraque que o Senhor estava com eles e que já havia preparado o caminho para o triunfo. Baraque, fortalecido pelas palavras de Débora, desceu do Monte Tabor com seus 10.000 homens, prontos para enfrentar o inimigo. Quando os israelitas avançaram, o Senhor interveio de maneira milagrosa. O rio Quizon, que corria perto do campo de batalha, transbordou repentinamente, transformando o terreno em lamaçal. Os carros de ferro de Sísera, que representavam sua maior vantagem, ficaram atolados na lama, tornando-se inúteis e deixando os soldados cananeus vulneráveis. Com o exército cananeu em desordem e seus carros imobilizados, os israelitas atacaram com coragem e força. Baraque liderou seus homens com determinação e a batalha logo se voltou a favor de Israel. O Senhor desbaratou Sísera e todo o seu exército à espada diante de Baraque. O exército cananeu, tomado pelo pânico, começou a fugir e os israelitas os perseguiram implacavelmente. Sísera, vendo a derrota iminente, abandonou seu carro e fugiu a pé, buscando refúgio. Na confusão da batalha, os israelitas, liderados por Baraque, continuaram a perseguição até Arosete-Agoim, certificando-se de que não restasse nenhum soldado cananeu com vida. A vitória foi completa e o poder opressor de Javim sobre Israel foi quebrado. Em Juízes capítulo 4, versículos 15 e 16 é narrado: E o Senhor desbaratou Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército à espada diante de Baraque, e Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete-Ragoim, e todo o exército de Sísera caiu à espada, não restou nenhum. A intervenção divina foi evidente na batalha. A promessa do Senhor se cumpriu de maneira espetacular, demonstrando seu poder e fidelidade. Os israelitas, que tanto haviam sofrido sob a opressão dos cananeus, agora celebravam sua libertação e a derrota de seus inimigos. Com a batalha vencida e a ameaça de Sísera eliminada, Israel experimentou um momento de grande alívio e celebração. A fé e a obediência de Débora e Baraque, juntamente com a coragem dos soldados israelitas, foram recompensadas com uma vitória impressionante. A libertação de Israel era um testemunho do poder do Senhor e de seu amor por seu povo.
A história de Débora e Baraque na batalha contra Sísera tornou-se uma inspiração para gerações futuras, lembrando aos israelitas que com fé e obediência a Deus, até os maiores desafios podem ser superados. A vitória no rio Quizon marcou o início de uma nova era de paz e prosperidade para Israel, livre da opressão de seus inimigos. Após a derrota de seu exército no vale do rio Quizon, Sísera, o temido comandante do exército cananeu, fugiu a pé, buscando desesperadamente um refúgio seguro. Com seu exército aniquilado e seus carros de ferro inutilizados, Sísera sabia que não podia voltar para seu senhor Javim sem enfrentar consequências. Sísera chegou à tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu. Éber havia estabelecido seu acampamento longe de sua tribo e havia paz entre Javim, rei de Azor, e a casa de Éber. Isso deu a Sísera a confiança de que poderia encontrar refúgio na tenda de Jael. Jael saiu para recebê-lo e o convidou a entrar em sua tenda. "Entra, meu senhor, entra, não tenha medo", disse ela. Em Juízes capítulo 4, versículos 18 e 19, é narrado: "E saindo Jael para receber Sísera, disse-lhe: Entra, meu senhor, entra em minha tenda, não temas. E ele entrou na tenda, e ela o cobriu com um manto. E ele disse: Peço-te um pouco de água, pois estou com sede. E ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e voltou a cobri-lo. Sísera aceitou o convite e entrou na tenda de Jael. Ela o cobriu com um manto, oferecendo-lhe um esconderijo e um lugar para descansar. Sísera, exausto e sedento por causa da fuga, pediu água para beber. Em vez de água, Jael abriu um odre de leite e lhe deu de beber, um gesto que tranquilizou Sísera e o fez se sentir mais seguro. Em seguida, ela o cobriu novamente com o manto, garantindo-lhe proteção. Antes de adormecer, Sísera disse a Jael: Fica à porta da tenda, e se alguém vier e te perguntar: Há alguém aqui? Responde que não. Confiando em Jael, Sísera caiu em sono profundo devido ao cansaço da batalha e da fuga. Jael, no entanto, tinha outros planos, determinada a pôr fim à ameaça de Sísera e possivelmente inspirada por lealdade ao povo de Israel, pegou uma estaca da tenda e um martelo. Silenciosamente se aproximou de Sísera enquanto ele dormia, e com uma decisão firme e precisa, Jael cravou a estaca nas têmporas de Sísera, perfurando sua cabeça até o chão. Sísera morreu instantaneamente, cumprindo-se assim a profecia de Débora de que a glória da vitória sobre Sísera seria de uma mulher. Em Juízes capítulo 4, versículo 21, é narrado: Mas Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca da tenda e com um martelo na mão aproximou-se silenciosamente e cravou a estaca nas têmporas de Sísera até atravessar sua cabeça na terra, pois ele estava carregado de sono e cansado, e assim morreu. A notícia da morte de Sísera espalhou-se rapidamente. Baraque, que estava perseguindo Sísera, chegou à tenda de Jael, e ela saiu para recebê-lo. Venha, e eu lhe mostrarei o homem que você procura, disse ela. Baraque entrou na tenda e viu Sísera morto, com a estaca ainda cravada em sua cabeça. Assim, o comandante do exército cananeu foi derrotado, não no campo de batalha, mas por uma mulher corajosa em sua própria tenda. Em Juízes capítulo 4, versículo 22, é narrado: Eis que enquanto Baraque perseguia Sísera, Jael saiu para recebê-lo e disse: Venha, e eu lhe mostrarei o homem que você procura. E ele entrou onde ela estava, e eis que Sísera jazia morto, com a estaca cravada em sua têmpora. A morte de Sísera foi um ponto decisivo na luta de Israel contra a opressão cananeia. Com seu líder militar eliminado, o poder de Javim sobre Israel começou a se desintegrar. Essa vitória não apenas libertou os israelitas de 20 anos de opressão, mas também sublinhou o tema recorrente de que Deus pode usar qualquer pessoa para cumprir seus propósitos, independentemente de seu gênero ou posição. Jael, a mulher que teve coragem de enfrentar e eliminar um inimigo poderoso, tornou-se uma heroína na história de Israel.
Sua ação decisiva foi celebrada e lembrada como um exemplo de coragem e fidelidade a Deus. Débora, a profetisa e juíza, e Baraque, o valente comandante, lideraram o povo em um cântico de louvor e gratidão a Deus. Esse cântico, conhecido como o Cântico de Débora, é uma das peças mais antigas e significativas da literatura bíblica e se encontra no capítulo 5 do livro de Juízes. Débora e Baraque entoaram o cântico exaltando a Deus. Por se deixarem crescer as melenas em Israel, por o povo se oferecer voluntariamente, bendizei ao Senhor. Juízes capítulo 5, versículo 2. Eles reconheceram que a vitória não era apenas resultado de sua coragem, mas também da disposição do povo em seguir a orientação divina e se oferecer para a batalha. Débora agradeceu aos líderes e guerreiros que arriscaram suas vidas pela liberdade de Israel. O Cântico de Débora não apenas louvou a Deus, mas também narrou a história da batalha e a derrota de Sísera em detalhes. Eles lembraram como Deus interveio, enviando uma tempestade que fez o rio Quizon transbordar e prendeu os carros de ferro de Sísera na lama. Desde os céus lutaram as estrelas, desde suas órbitas lutaram contra Sísera. O ribeiro de Quizon os varreu, o antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Juízes capítulo 5, versículos 20 e 21. Débora também elogiou Jael por sua corajosa ação, chamando-a de bendita entre as mulheres. Juízes capítulo 5, versículo 24. Ela descreveu como Jael matou Sísera enquanto ele dormia, cumprindo assim a profecia de que uma mulher receberia a glória da vitória. Estendeu sua mão à estaca e sua mão direita ao martelo dos trabalhadores, e golpeou Sísera, feriu sua cabeça, perfurou e atravessou sua têmpora. Juízes, capítulo 5, versículo 26. O cântico também incluiu uma reflexão sobre a mãe de Sísera, esperando o retorno de seu filho, sem saber que ele já estava morto. A mãe de Sísera olhava pela janela e entre as grades exclamava: "Por que tarda seu carro em voltar? Por que se demoram os cascos de seus cavalos?" Juízes capítulo 5, versículo 28. Essa imagem evocativa sublinha o custo humano da guerra e o julgamento divino que caiu sobre os opressores de Israel. O Cântico de Débora concluiu com uma poderosa declaração de esperança e justiça. Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol quando sai em sua força. Juízes capítulo 5, versículo 31. Esse final não apenas celebra a vitória de Israel, mas também reafirma a justiça divina e a promessa de paz para aqueles que seguem a Deus. E assim, a história de Débora nos lembra que a fé em Deus pode transformar até os momentos mais sombrios em vitórias extraordinárias. Uma mulher que, em tempos de desespero, guiou seu povo com coragem e confiança nas promessas divinas. Débora nos ensina que não importa quem somos ou de onde viemos, quando nos colocamos nas mãos de Deus, Ele pode nos usar para realizar grandes coisas. Que a coragem de Débora inspire a cada um de nós a enfrentar nossos próprios desafios com a mesma determinação, sabendo que o Senhor está ao nosso lado. Assim como Deus trouxe libertação para Israel por meio de uma mulher simples, Ele também pode operar em nossas vidas, transformando nossas lutas em vitórias. Ao refletir sobre essa história, pergunte-se: o que Deus pode fazer através de você, se você confiar inteiramente nele? E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima!